Sejam bem-vindos ao primeiro Gratitude Cast. Meu nome é Daiane Fagundes e essa aqui é a Daiane Andrade. Nós somos duas Daianes, isso mesmo que você está vendo por aí. Duas Daianes loiras, psicólogas, casadas, mães e amigas. Juntas decidimos fazer esse podcast para vocês, para criar mais consciência e ser contribuição com pessoas que querem realmente se desenvolver. E no episódio de hoje, vamos falar sobre cocriação. No final desse episódio, você vai ter a fórmula exata de como cocriar sua realidade, né, Flor? E é mesmo, nós vamos mostrar todos os perrengues que vêm por trás de uma cocriação. É isso aí, gente. Vocês não sabem, mas por trás de você conseguir várias coisas, sempre tem muitos desafios. Nós passamos tantos desafios e queremos mostrar para vocês como que funciona isso, para que você não desista, para que você consiga também, assim como eu e a Dai, conseguimos até hoje. Mas primeiro eu quero contar para vocês o que é cocriação, né, Dai? A gente precisa contar, né? Exatamente. Quando a gente fala esse nome grandão, assim, esquisito, cocriação, as pessoas estranham. Mas o que é cocriar? Cocriar é porque tudo que existe no mundo já é criado por um criador. Existe a fonte criadora. Essa fonte criadora já deixou tudo pronto para nós. Nós só somos co-criadores. Toda a abundância do mundo e do universo já está aí para nós, que foi deixada pelo Criador. Mas nós tomamos isso para nós como direito nosso quando nós entendemos o processo da cocriação. Então, nós não cocriamos sozinhos, a gente cocria com a fonte criadora, com a fonte de luz divina. Cada um tem uma crença, às vezes as pessoas vão falar que é Deus, às vezes as pessoas vão falar que é o universo. Cada um tem uma crença, né? Mas junto dessa fonte criadora, acionando a nossa fé, nós conseguimos realizar todos os nossos desejos, mas com perrengue, e nunca é do jeitinho que a gente imagina. Então nós vamos colocar isso para vocês. E eu quero falar também sobre um exemplo que eu gosto muito de dar para as pessoas sobre cocriação, que é o de Jesus, né? Jesus foi o maior criador, co-criador, né, da humanidade. Ele era humano, assim como eu e você. E ele fazia mágica. Ele olhava para uma pessoa e falava: levanta-te e anda. E essa pessoa acreditava nele. Sim. Quando ela acreditava nele, ela acreditava em si mesma. E esse é o poder de cura do mundo. Quando você tem fé em algo e você acredita que aquilo realmente vai acontecer, aquilo acontece. E aí nós queremos dar para vocês, né, a Dai e eu, a fórmula disso tudo, da cocriação. Como que você vai cocriar a sua realidade? Como que você vai fazer, assim como Jesus, toda a mágica de fazer pessoas melhorarem de vida, de melhorar a sua vida, de ser próspero. Jesus era muito próspero, né? Ele conseguia multiplicar o pão, ele conseguia trazer para as pessoas abundância, prosperidade. Tanto que eu falo muito disso na terapia da prosperidade, que você até fez, né, Dai, o curso? Sim, fiz o curso, e através do curso a minha vida mudou, né? Aconteceu que a prosperidade chegou, tive mais forças, né, para ir em busca dos desafios e em busca de melhoria, né? Até mesmo de sair dos convênios que eu acreditava que nunca ia conseguir. E aí, através do curso, as coisas mudaram. Gente, convênio médico é uma bênção, viu? Aquilo paga pra gente muito pouquinho, o psicólogo quase trabalha de graça. Comecei a entender o meu valor, né? Porque tudo começa quando a gente acredita no valor do nosso trabalho. Muito bom, é isso aí. Eu queria que você contasse pra gente, Dai, que nós criamos, gente, a Gratitude Espaço Zen. A Dai e eu, né? É um sonho nosso. E aí nós criamos esse espaço terapêutico, é uma clínica, né? Com um ambiente em silêncio, de cura, né? Na clínica nós temos uma loja. Eu queria que você contasse para as pessoas um pouco desse processo da cocriação da gratitude. Na verdade, nós vamos contar para vocês os perrengues que nós passamos. Sim. Começa contando, Dai, pra gente, de momentos antes da gente ir pra gratitude, né? Primeiro que a obra nunca ficava pronta, né?
Não, nunca ficava pronta. A gente já tinha uma data para mudar, né? Que a obra ia entregar no início de 2021. E aí a gente já tinha falado pro pessoal da clínica anterior que a gente ia mudar em janeiro. Falado para todos os pacientes também, né? Que é o mais importante. E acabava que a obra não ficava pronta. Quando ficou pronta, teve várias mudanças, né? A gente idealizou uma coisa, chegou lá, teve que mudar várias outras coisas. E filtro de lugar que não dava certo. E vários perrengues que passamos ali naquele momento, né? E estava tudo preparado já ali, a gente buscando a parte burocrática ali e a busca do nome. Né? Que não vinha nada, né? Tentamos vários e nada, esse nome não vinha. E numa noite, em novembro, né? Indo embora para casa, eu e minha família. Tivemos um acidente muito grave, né? Quem olha assim, quem viu as cenas do acidente falava assim, não, que a família ali morreu. Só que naquele momento eu senti a mão de Deus protegendo a nossa família, protegendo a nossa vida. E a partir daquele momento me veio uma sensação muito grande. A hora que eu saí de dentro daquela caminhonete pelos vidros, me tiraram pelo um vidro assim quebrado. E eu vi, a hora que eu saí, que eu vi que eu não tinha machucado, meu filho de 6 anos, não tinha nada. Além do trauma psicológico, eu senti muita gratidão, e ali começou um recomeço. No dia seguinte, eu te liguei, né? Te mandei mandei uma mensagem. Dai, aconteceu um acidente ontem à noite. E aí você me disse, como que você está? Eu falei, hoje eu estou bem. Mas na noite anterior eu não tinha dormido nada. As cenas do acidente vinham a todo momento na minha cabeça, mas eu respirava fundo e agradecia pela nova oportunidade que Deus me deu. E a partir daí começou. Você foi lá onde eu estava, me deu aquele abraço de conforto e disse, agora sim, tá explicado. Eu falei, o quê? Agora nós já temos o nome da nossa clínica. Eu falei, sério? Você, sim. O nome da nossa clínica vai ser Gratitude. Eu falei, Dai? Você disse, sim. Eu falei, então tá, perfeito. Aí nós fomos pesquisar o que significava, né? Gratitude. Atitude de ser grato. Que era o que nós estávamos sentindo ali naquele momento. Que assim como eu senti muito aquele acidente, eu tenho certeza que você também sentiu. Com certeza. Né? Tanto que você me mandou mensagem e antes de você terminar de falar comigo eu já estava lá para te dar um abraço. Isso, exatamente. E aí começou. Aí nós decidimos o nome e aí já fizemos a logo e a partir daí as coisas começaram a fluir. Mas não parou por aí também não, né? Os perrengues não terminou aí nesse momento não. Então assim, com esse exemplo, o que a gente está querendo mostrar para vocês? Que por trás de uma coisa muito ruim tem algo bom, né? Tem algo que a gente pode aproveitar, tirar algo bom daqui. Então, daquele acidente, eu tirei que a vida não é só trabalho, não é só correria, não é só aquilo que a gente idealiza, só o ter, né? Porque ali teve as perdas materiais. Mas tá tudo bem, a gente quer conquista, né? E começou de novo. Eu dei mais valor à vida, mais valor à minha família e parei de só buscar o ter. E é tão interessante, gente, porque o que nós estamos falando para vocês aqui, né? Para vocês normalizarem os perrengues. Acontece um problema e às vezes eu tenho vontade de desistir, mas nós não desistimos. Sim. Jamais. Nós continuamos. E não foi só esse foi um muito impactante na nossa vida, na história da gratitude, na nossa história. Mas também teve outros, gente. Para vocês terem uma noção, durante esse processo de abertura da clínica, né, da gratitude, tudo, meu esposo teve 2 acidentes de carro, bateu o carro, né? E o esposo da Dai também teve mais 2. Sim. Não é isso? Uhum. E teve no dia
que nós estávamos montando a clínica, nós saímos de lá umas 8 horas da noite. Eu lembro que a hora que eu saí, alguém tinha batido no nosso carro e sumiu, a pessoa sumiu. Simplesmente ela não deu assistência, não deu nada, e aquilo ficou bem oneroso para nós, né? E aquela tristeza da pessoa ter coragem de sair dali sem nem falar, nem procurar o dono, nem deixar um recadinho no carro ou alguma coisa assim, né? E tudo bem, que eu até entendo que essa pessoa às vezes está passando pelos processos dela, talvez não tenha dinheiro, mas pelo menos a hombridade, né? De mostrar ali pelo próximo consideração. E foram vários processos, gente. E aí com a Dai também. O que nós fizemos? À medida que aconteceu, aí meu esposo bateu o carro de novo, o esposo da Dai mais umas 2 vezes, na porta da clínica. Sim, Aí eu falei, que energia é essa? Né? Não, para tudo, vamos mudar isso. E fizemos, a Dai e eu juntas, durante 4 dias, um exercício do aprofundamento do Ho'oponopono. Juntas. Né? Você explica para nós um pouquinho o que é o Ho'oponopono? Ótimo colocação, né? Nós sabemos e a gente acha que todo mundo sabe. Sim, sabe. para as pessoas entenderem, né? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana, milenar, usada por sacerdotes antigos. O que eles faziam? Eles eram mediadores de conflitos. Quando existiam muitas mágoas profundas, problemas que eram difíceis de resolver, esses sacerdotes eram chamados. Eles iam lá e com os dizeres do Ho'oponopono e as técnicas do Ho'oponopono, eles conseguiam trazer cura para aquele ambiente, para aquelas pessoas. Então, basicamente, para quem está começando o Ho'oponopono agora, nós repetimos 4 frases que são programadas para limpar o nosso inconsciente coletivo. Às vezes você não sabe também o que é inconsciente coletivo, né? Isso! O inconsciente coletivo, gente, é como se nós todos participássemos juntos com cada ser humano desse planeta de uma grande alma. Porque a memória do mundo todo mundo compartilha essas memórias, mesmo que inconscientemente. Então, as frases do Ho'oponopono, elas são bem profundas. Às vezes você acha que não. Tem gente que começa a fazer sem entender, sem sentir, e fala, não está funcionando, né? Mas continue, vai funcionar. E muitas das vezes funciona logo de cara no começo. Então, as 4 frases, eu sei que você está curioso para saber o que é. Sim, e é interessante que a gente não muda o outro, né? Mas através do Ho'oponopono, a gente consegue limpar em nós aquilo que nos incomoda no outro, né? E aí gera aquela mudança, a gente percebe que, porque eu mudo o meu olhar em relação ao outro. Em relação àquela mágoa, né? Que o Dr. Hugh Lin, que é o fundador do livro do Ho'oponopono, ele curou, né, uma ala psiquiátrica ali, só fazendo Ho'oponopono para aqueles pacientes. Perfeito, é isso aí. Essa parte eu tinha até esquecido de falar, muito bom você falar, Flor. O Ho'oponopono, gente, ele não serve para você curar o outro. Você cura as suas memórias de dor, que estão conectadas àquela pessoa. Então, por exemplo, eu, Daiane, estou passando uma situação muito ruim na minha vida, e aí foi o João que fez alguma coisa comigo. Aí eu falo assim, vou fazer Ho'oponopono pro João, mas na verdade não é pro João. Eu estou limpando em mim as minhas memórias guardadas e compartilhadas que trouxe o João para a minha vida, para o meu aprendizado. Então, o Ho'oponopono, ele sempre limpa em você, né? O Dr. Hugh Lin, ele fala sobre questões de você limpar, às vezes até doenças, né? Ele conta uma história dele, que ele estava com uma dor, e aí ele fez o Ho'oponopono em um dia, ele conseguiu limpar essa dor, né? Bem, de uma forma muito rápida, que para pessoas, que era uma enxaqueca, para pessoas, às vezes, demoravam dias, e ele conseguiu só com o Ho'oponopono, né? Você trabalhando isso. Então, nós fizemos naquele momento, gente, uma técnica de aprofundamento do Ho'oponopono, e para quem tem interesse, tem meu curso do Ho'oponopono, tá? Vou deixar o link para vocês aqui no vídeo, que você pode fazer para se aprofundar nisso. Então, nós fizemos juntas. Depois disso, nunca mais. Não. Graças a Deus, e vai continuar assim. Sim, até porque vem muita energia negativa, né? Assim, quando as pessoas percebem que o outro está evoluindo, não vê que por trás tem um esforço muito grande. Porque para a gente chegar até esse momento da abertura da clínica,
nossa, foi muitos desafios, foi muitas coisas que aconteceu pra gente conseguir dar esse passo. Só que quem vê o lindo ali, né? A clínica bonita, a gente ali no Instagram mostrando o nosso trabalho, fala, nossa, por que para as Daianes é fácil e para mim não? Exatamente. Né? E o objetivo do Gratitude Cast é trazer consciência para as pessoas entenderem que nós, trabalhadoras da luz, da cura, passamos perrengues às vezes maiores ainda. Sim. Vem desafios, gente, nós vamos contar muita coisa aqui. Aguardem. Engraçado que a gente estava, quando a gente estava estruturando, né, o primeiro episódio de hoje, a gente até comentou, né, nós temos um livro, né, para escrever da nossa história. Nossa, gente, nós estamos lembrando de tudo que nós passamos. Eu falei, gente, o que é isso? Nem eu lembrava, né? Nós sentamos para poder programar, planejar esse momento nosso aqui, né? Vamos contar para vocês. Mas aí eu quero falar para vocês um pouquinho também sobre a questão do sentir, né? Da importância do sentir no processo da cocriação, né? Sentir, por exemplo, a prosperidade. Muitas pessoas querem prosperidade, querem paz, mas elas não entendem que o processo ele começa aqui dentro. Às vezes eu não preciso esperar que algo aconteça lá fora, que o governo mude, que alguém venha aqui me salvar. Eu me salvo. Eu me tiro da barca furada quando eu começo a interiorizar e mudar o lado de dentro. E a forma como você está por dentro é a forma como as coisas acontecem lá fora. Você atrai para a sua vida como uma sintonia de rádio tudo aquilo que você sente e pensa. Porque o pensamento, estando alinhado com o sentimento, mais a ação, cocria. Não é isso? Exatamente. E não é sem ação. As pessoas às vezes acham que elas vão cocriar a realidade. Eu vou meditar, né? Tem o segredo da Honda lá que fala que é só você pensar positivo e tal, né? Aliás, fala para nós, Flor, sobre esse processo do pensamento positivo e o pensamento negativo, da importância disso. Sim, quando a gente diz pensamento positivo e pensamento negativo, mas você precisa pensar mais positivo. Mas enquanto a gente está passando por um perrengue, fala assim, essa pessoa tá louca. Essa pessoa ali, nossa, mas como que eu vou pensar positivo, sendo que tá dando tudo errado na minha vida, nada dá certo, eu não consigo sair desse processo aqui. Mas não sai do processo justamente por isso, porque não visualiza que algo de bom pode acontecer. Por isso que é importante o pensamento positivo, porque através do pensamento positivo, você muda, né, a sua realidade. Tem uma frase do Santos Dumont que diz a importância de fazer as perguntas de sair das definições, né? Porque assim, se eu faço a pergunta, né, joga a pergunta ali para o universo, o que eu posso fazer hoje para o meu dia ser melhor que ontem? Eu já estou dando diversas possibilidades. Então, eu tinha muito pensamento negativo antigamente, sabe? Eu também. Tinha. Muitos. Nossa, eu sempre pensava, né? Porque a gente pega aquela crença limitante da família, né? Igual ali, um exemplo muito bom que eu gosto de dar no consultório é o da criança, né? A criança, ela nasce sem limitações, sem crenças, sem medo, né? Sem insegurança. E aí, a própria mãe já começa a gerar aquele pensamento negativo de que ela não vai conseguir. Quando a criança sobe em algum lugar, aí a gente fala, desce, você vai cair. Já grita, né? Nem fala baixinho. Desce daí, menino, você vai cair. Então já gerou um bloqueio. E já pensou, não, eu não consigo, não sou capaz. E por aí já começam os pensamentos negativos. E aí já pensa somente que, mas eu sou realista, eu não sou negativo. Não. A realidade é diferente de pensar negativo. Pensar negativo é quando eu penso que nada vai acontecer de bom. Por isso que a gente está mostrando sobre os perrengues, né? Porque a cocriação é só pensar positivo? Não.
Eu pensei positivo, eu co-criei, mas não sai conforme eu planejei, porque também existe a fonte criadora, né? Deus tem que estar alinhado ali no que o que Deus quer pra gente. E vou falar mais. Se você não estiver preparado para receber aquilo que você pede, também não vem. Se eu não me sentir merecedor, não vem. Se às vezes eu achar que eu quero algo grandioso, mas eu ainda não estou preparada para aquilo, porque pode ser que naquele momento eu ache que eu quero, né? Mas a fonte criadora, Deus, sabe mais do que a gente. Exatamente. Às vezes a gente está olhando com um olhar apenas aquela situação e está achando que está tudo errado. O que nós queremos mostrar para vocês é que está tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Aconteceu algo ruim na sua vida, tá tudo bem, continua, né? Isso. Igual Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Sim. E interessante você falar dessa forma, que eu me lembrei do exemplo do convênio. Se você não se sente preparada para sair, né? Para receber, né? Então, até um ano atrás, eu não me sentia preparada para sair dos convênios. Eu não sentia o valor que eu tenho dos conhecimentos, da profissional que eu sou hoje. E aí, a partir do momento que eu me senti preparada, reconheci os meus valores, as coisas começaram a fluir também, através das limpezas, né? Limpezas dessas crenças limitantes que eu acabei de dizer, que foi gerada lá na infância. Isso. E aí uma coisa importante, né? Como a gente limpa crenças limitantes, que as pessoas devem estar se perguntando, Sim. né? Nós nunca paramos de limpar crenças limitantes. Não é você ir lá uma vez, fazer um trabalho e achar que você se curou e agora vai ser diferente, tá? Vamos normalizar esse processo de você ser imperfeito e de você sempre ter que trabalhar a si mesmo. Nós estamos num processo de evolução e ele não acaba. Eu lembro que eu atendi uma vez uma paciente que ela, numa vibe super boa, durante um bom tempo, ela meditava, ela se curava, ela buscava informações, autoconhecimento, cocriação, o segredo, né, pensamento positivo. E ela falou que naquela época que ela estava procurando, ela estava fazendo, ela ficou bem, mas que não adiantou nada, não resolveu nada. Eu falei, ué, mas por que não adiantou nada? Ah, Daiane, porque se a gente para de fazer, para de acontecer, então não adianta. E aí tem um dizer que tem várias religiões e que eu super concordo, tá? Independente da religião, né? Eu acho que ele é quase que universal, que é o orai e vigiai. Por quê? Esteja sempre elevando o seu pensamento. Uma oração é como se fosse uma meditação. Quando a gente fala de meditação, é como se você estivesse ali em oração, né? Eu falo que quando você ora, você conversa com Deus. Quando você medita, você escuta a Deus. Exatamente. E isso é uma coisa muito profunda. Porque quando eu medito, eu visualizo e eu sinto aquilo acontecendo. Então, a gente não tem que parar. Você não tem que parar no seu processo de evolução. Agora eu fiquei num patamar que tá tudo bem, já consegui o que eu queria e pronto. Até o dia que você morrer, você ainda assim tem que se trabalhar, você tem que se evoluir. É um dever nosso, é um dever cívico você ser um ser humano curado para não dar trabalho para outras pessoas. Sim. As pessoas precisam entender que se elas acham que elas são ótimas, maravilhosas, que tá tudo bem, elas estão no processo errado. Até me lembrei do exemplo do Bert Helling, né, das constelações, né, que ele tinha ali um problema com a mãe que ele não conseguia ver, né, não conseguia sentir e nem limpar o que estava bloqueando. E foi aos 92 anos que ele conseguiu se libertar daquele emaranhado que tinha na vida dele. Né? Então, assim, a gente nunca para. Nunca para. E eu queria também, Flor, que você contasse para as pessoas como que foi a cocriação do seu casamento. Esse é um exemplo de que nada sai conforme a gente planejou. Nada sai como a gente cocria, né? Porque eu idealizava, assim, uma festa de noivado linda, maravilhosa, recebendo todos os meus convidados. E você acredita que eu fiquei noiva num quarto de hospital? Como pode melhorar o universo? Aí vocês vão me perguntar, mas por que, Daiane? Que coisa louca. A minha avó
que me criou, que eu era apaixonada por ela, né? O médico desenganou ela, chamou a família toda e falou assim, ela não passa dessa noite. E meu esposo, uma pessoa maravilhosa, né, entendeu aquilo, falou que era muito importante para mim, ela saber que ela ia me deixar estruturada, que era o desejo dela me ver casando, que era a última filha, né, neta filha. E aí ele pegou e foi na casa dele e correu, comprou as alianças, e quando foi à tarde ele chegou no hospital e falou para ela, eu queria que a senhora desse a bênção nas nossas alianças e eu estou pedindo a sua neta em noivado. E aí ela orou, ela deu a bênção ali naquelas alianças, e vocês vão pensar, nossa, e ela morreu no outro dia? Não. Eu fiquei noiva. Aí ela reanimou. Falou, agora reanimou. Eu vou nesse casamento. Exatamente. E ela entrou com as alianças na mão. Foi a minha porta-aliança. E aí, após 1 ano, a gente marcou o casamento sem dinheiro pra nada. Mas eu queria casar. Falei pra ele, não, ela melhorou, então eu quero casar. Então vamos arrumar esse casamento. E aí juntou, né? Aí eu conversei com a Dai, a Lígia, minha amiga, e falou assim, não, nós vamos fazer a sua decoração desse casamento, nós vamos pegar reciclados e nós vamos conseguir fazer essa decoração. E eu idealizava ali aquela coisa maravilhosa, coisa de cinema, né? Aquela decoração maravilhosa, né? Aquele sonho. E aí, sem dinheiro de tudo, eu cheguei na Dai e falei, Dai, você viu o valor dos vestidos de casamento? Ela falou assim, vi. Falei assim, como que eu vou conseguir? Ela falou, não, peraí. E a Dai também tava pensando em casar, né, Dai? Já tava planejando meu casamento também. Já tava planejando, né? Porque assim, tudo na nossa vida acontece mais quase ou menos juntos. Quase juntos, né? O casamento era pra ser junto, você teve filho, no outro ano seguinte eu engravidei, os filhos nasceram praticamente na mesma data. E aí nesse casamento aí a gente começou a estruturar. E aí cheguei um dia na clínica, daí ele falou, já achei a solução. Falei, o quê? Ele falou assim, nós vamos comprar nossos vestidos na AliExpress, né? No site no chinês. Site chinês. As loucuras. E aí a Dai escolheu o vestido dela lá, era um vestido todo princesa, né? Aquele vestido maravilhoso. E eu fui lá e escolhi um outro lá de sereia, né? O meu vestido era de sereia. Totalmente diferente do meu. Totalmente diferente. E aí, meu vestido não chegou. O da Daiane chegou perfeitamente e sem dinheiro, né, gente? A gente tinha gastado. Eu já tinha gastado aquele dinheiro com o vestido e não tinha como comprar outro. Não sabia como que ia fazer. Mas aí eu entreguei, confiei, né? Eu orei, pedi pra Deus que ele ia me mostrar uma solução. E a solução apareceu. Mas, gente, só pra vocês entenderem, em nenhum momento nós deixamos de acreditar que aquilo poderia acontecer. Quando acontece algo assim, a gente fica triste, tá? Vocês às vezes acham que não, tipo, as Daianes não ficam tristes. Chorei, elas não choram, Uhum. elas não têm problema, não, chorei, fiquei triste e tal, né? Então nós ficamos tristes, sim, a Dai ficou angustiada, mas o que nós fazemos? Nós jogamos a pergunta para o universo, porque o universo é maravilhoso e ele entende quando você joga uma demanda para ele, ele te traz uma resposta. Então nós começamos a jogar as perguntas para o universo, o que mais é possível que nós não consideramos, né? E aí, como eu estava planejando o meu casamento junto com a Dai, o que aconteceu? Eu ia me casar em outubro do outro ano, né? E acho que foi em fevereiro, eu descobri que eu estava grávida. Totalmente inesperado. E a Lia ia nascer no dia do meu casamento. Eu falei, poxa, gente, não vai dar pra casar, né? Algumas pessoas falaram assim, casa grávida e tal, mas aquilo pra mim já não era a mesma coisa, né? Ali já tinha mudado prioridades, eu já queria fazer um quarto pra Lia, e como você falou, a gente ainda não tinha o dinheiro pra tudo, ou era isso ou era aquilo, né? Era bem diferente de hoje. Hoje a nossa vida, graças a Deus, está muito próspera e cada vez mais ascendente. Então, aí eu escolhi cancelar o casamento, né? E quando eu cancelei o casamento, o universo entende as coisas maravilhosamente bem.
A Dai joga a pergunta pro universo e eu ofereci meu vestido de casamento pra Dai. Né, Flor? Sim, e naquele momento eu falei assim, você tem certeza? Tenho. Aí vocês vão perguntar, mas como que o vestido da Daiane Fagundes serviu na Daiane Andrade? Por ironia do destino, a Daiane pediu um número maior. Olha que Foi? loucura, não é ironia do destino, é Deus. É Deus, né? Eu pedi um número maior porque eu fiquei com medo de não me servir. E ele serviu o meu vestido era pra ela. Sim. E era isso. E ela me deu o vestido de presente. Então, aí eu casei com o vestido, que era diferente do que eu planejei, mas eu me senti linda. Nossa, E ficou linda. Fiquei maravilhosa. E meu casamento foi perfeito. Aquela decoração ali que a gente fez, eu saí do salão, saí do salão de festa pra ir pro salão me arrumar, era 5 horas da tarde, o casamento era às 8. E aí, tava tudo bem, eu tava tão feliz, tão irradiante de estar conquistando aquele momento. E foi maravilhoso. Mas aí, não foi só isso, né? Dias antes do meu casamento, aconteceu algo que... eu não me lembro, eu acho que era... Não deu certo, parece que o padre... o pastor que ia fazer a bênção lá no dia do casamento adoeceu e eu não conseguia outro. Alguma coisa assim, eu acho. Era. E aí eu não pensava e não sabia onde ia surgir. E aí minha mãe pegou e conversou. Aí a Dai falou assim, não, calma, prepara. Se não der certo, eu vou lá e faço seu casamento. Falei, gente, falei pra ela, se não der certo, você pode ficar tranquila que eu faço seu casamento. E ali, gente, eu já comecei a pesquisar no YouTube, como que a gente falava os dizeres, como que era. Eu falei, porque uma bênção você vai ter. Exatamente. Deus está em todos os lugares, basta chamar. Exatamente. E assim, crer, né? A gente precisa crer em algo. Ah, mas eu não creio em Deus, eu não tenho nenhuma fé. Mas acredita que algo bom possa acontecer em meio de qualquer tempestade. E aí, eu acho que 2 dias antes do casamento, minha mãe conversou com o pastor da igreja dela. E ele foi lá e fez o meu casamento. Que bênção. E foi maravilhoso, uma bênção maravilhosa. Foi um dia lindo. Foi um dia lindo, muito realizada. Sou muito realizada no meu casamento hoje. Tenho um filho maravilhoso. E as coisas estão fluindo. E eu me lembrei agora também, Dai, sobre a sua casa, né? Gente, eu cocriei Conta minha pra casa. gente como que você cocriou a sua casa. É verdade. Minha casa também, gente. Primeiro que eu consegui minha casa, né? A casa que eu queria mesmo, aos 40 anos de idade, tá? Então, se às vezes você tá aí falando, chegou com uns 30 e aí já tá achando que você não fez nada, calma. A vida começa depois dos 40. Essa é uma crença minha, talvez seja diferente para você. Se for mais cedo, melhor ainda. Sim. Mas, e aí eu resolvi, né? Queria há muito tempo já, porque eu morava no fundo da casa dos meus pais, né? E já estava casada com o Levi. Porque aí depois dessa história, gente, que eu cancelei o casamento, nós casamos, tá? Só que casamos depois que a Lia nasceu. Mas aí, o que acontecia? Eu falava pro Levi, falava assim, amor, a gente precisa da nossa casa, do nosso espaço, né? E eu comecei a jogar a pergunta pro universo. Universo, o que se requer para que eu tenha minha casa? Só que eu falei para ele que enquanto a gente não cuidasse de onde nós estávamos e sentisse gratidão e honra por aquele lugar, nós não sairíamos de lá. Porque esse é um dos segredos da cocriação. Você quer mudar de emprego? Primeiro você tem que ser grata pelo que você tem. E sentir essa gratidão, né? E aí eu lembro que eu falei para ele, isso no início da pandemia, acho que foi bem no início naquela primeira semana que fechou, acho, o comércio, né? Eu falei assim pra ele, falei, amor, vamos pintar a casa, né? Isso a gente ainda não tava olhando casa pra comprar, não. Vamos pintar a casa. Aí lembro que ele falou assim pra mim, que o Levi é o oposto, tá, gente? O mindset dele, a mente dele ainda, apesar de que já melhorou demais, estrondosamente, hoje ele faz terapia totalmente diferente, mas ele ainda vibra e às vezes muito negativo, ele tem muito medo, a família dele viveu muitas coisas de medo, apesar de que a minha família também. Mas aí ele falou assim pra mim, não, a gente não vai pintar a casa,
porque a gente precisa agora economizar, o que vai acontecer nesse mundo, a gente não sabe se a gente vai precisar de dinheiro. Essa vibração é exatamente a que te puxa para baixo e te leva para o buraco. Você está co-criando essa realidade. E por saber disso, mas respeitando o meu marido com o conhecimento dele e sempre também analisando, né, se o ponto de vista dele ali talvez realmente não é o melhor naquele momento, eu falei assim, gente, mas eu não posso pensar assim, eu já sei que eu preciso entregar e confiar que vem. Eu estou fazendo por onde? Isso é uma coisa muito importante na fórmula da cocriação. A ação. Eu faço por onde? Então, por que o universo não vai me dar? E aí, cheguei no consultório. Olha que interessante esse processo, esse exercício de cocriação. Cheguei no consultório, né? Ele acabou de falar não pra mim. Não vamos pintar a casa, a gente não tem dinheiro. Falei, então tá, né? Essa frase não tem dinheiro, eu também não gosto dela, tá, gente? Ela é limitativa. Eu tenho dinheiro, só que isso não é prioridade pra mim. Né? Isso não é prioridade agora. Mas a gente acaba que todo mundo repete isso alguma vez ou outra, né? Só cancela. A hora que você falar isso, não tenho dinheiro, cancela. Isso não é prioridade pra mim. E aí sentei na minha cadeira de consultório, fechei os olhos e fui meditar. Super triste, né? Porque eu entendia esse processo dele, eu já sei como ele era, mas o que eu faço? Eu não posso deixar com que a pessoa que é diferente de mim, que tem um pensamento negativo, que ela domine a minha mente. Eu não posso fazer isso, é o contrário. Eu tenho que ter uma vibração tão positiva e curativa que a minha vibração contamina quem está lá embaixo e aquilo muda. E é o que as pessoas não fazem. Sei lá, o meu marido fala que não é para mim fazer terapia, já escutei, para eu fazer terapia, que acontece muito, né? Porque isso é caro, porque não adianta nada, porque não sei o quê, não interessa os motivos. Aí a mulher vai e não faz, e fica com medo, ela faz e faz escondido. Não. Você tem que ter certeza daquilo que você quer, e que aquilo é tão luz, é tão bom, que você está no caminho certo, que isso contagia o outro. À medida que você tem essa certeza dentro do seu coração, ninguém te questiona. E aí eu meditei visualizando a minha casa pintada, a casa que eu estava antes da casa que eu moro, tá, gente? A casa que eu falei que eu queria sentir gratidão por ela. Visualizei a casa pintada e visualizei o Levi, entendendo a importância disso para mim e ele aceitando. Gente, isso foi muito incrível, porque foi assim, isso foi de manhã, na hora do almoço ele me buscou, a hora que eu entrei no carro, ele falou assim pra mim, amor, eu tava pensando, nós vamos pintar a casa. Gente, eu não precisei brigar, não precisei gritar, não precisei me impor. Eu simplesmente trabalhei aqui dentro. Quando o outro pensa diferente de mim, mas eu sinto que o que eu quero é luz, eu sinto que aquilo vai ser bom pra gente, que não tá fazendo mal pra ninguém, eu não preciso distorcer, eu não preciso maltratar. Eu posso simplesmente trabalhar a mim mesma. E quando você acredita no outro, e mais uma vez, é isso que Jesus fazia na cocriação, né? Quando você acredita no outro, aquilo acontece, mas você tem que acreditar de dentro para fora. Aquele processo meu de meditação, de cocriação ali, ele foi tão intenso, tão maravilhoso, que eu senti de verdade que ia acontecer. Foi o que aconteceu, nós pintamos a casa, eu fiz trabalhos de Ho'oponopono para casa, né? Para sentir gratidão pela casa, para mostrar para a casa que eu honrava ela e toda a história que eu tinha ali. E aí, passado, acho que foi uns 3 meses, né? Aí a gente já começou a procurar casa e tal, encontrei a casa dos meus sonhos. Falei, nossa, é essa casa aqui, amei essa casa. Fechamos contrato. Sério? Fechamos contrato. E aí eu fiquei super feliz, o Levi também. E a gente, nossa, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A casa toda arrumadinha, do jeitinho que a gente queria, maravilhosa. E aí, de repente, a imobiliária liga e fala que tinha acontecido um problema e que eles iam ter que rescindir o contrato. Gente, o Levi, ele ficou doente. Ele ficou sem dormir, teve dor de barriga. Porque o nosso sonho estava ali, isso não é brinquedo. E a imobiliária fez isso conosco de sacanagem, que nós soubemos tudo que aconteceu, que estava por trás daquilo. Porque aí ela vendeu a mesma casa para outra pessoa, ganhando mais. Então, ela desfez da gente mesmo com o contrato fechado, tá, gente? Por isso a importância de você comprar e vender uma casa com uma pessoa honesta. Meu esposo virou corretor a partir disso. Quem quiser comprar sua casa, Levi Melo Corretor.
Então, a partir da dor que nós tivemos, ele viu a importância de trazer isso para as pessoas, sabe? Porque é muito ruim. Você vai comprar uma casa, gente, não é uma roupa que você pode comprar outra. Você tem sonhos ali, você tem ideias, né? É o seu aconchego, é a sua vida. E aí deu errado. E aí a gente continuou procurando numa tristeza, né? Aí eu falei pra ele, falei, amor, tem uma casa que nós vimos, aquela assim, assim, assado, vamos lá. Aí ele falou, não, mas ela tá acima do que a gente queria, assim, a gente queria uma casa um pouco menor, né? Nós queríamos uma casa mais compacta e tal, né? Eu falei, mas vamos lá ver. E aí fomos lá ver, a casa deu certo. Eu amo a casa. Inclusive a casa, a Lia queria uma casa com piscina. E eu e o pai dela não. Para nós podia ser uma casa sem piscina, não tinha necessidade. Mas ela tinha que ter piscina na casa. E a casa que nós compramos tem piscina, que foi cocriação da Lia. Olha, tão pequenininha e já sabe cocriar. E o pensamento dela é muito forte. A Lia, se ela estiver indo pro clube, estiver chovendo, chega lá, abre sol. Porque ela fala, vai abrir sol e aquilo acontece. Porque é pura, né? A criança é pura. Não tem tantas crenças limitantes igual a gente. Mas aí essa casa deu certo. Ele pegou uma casinha que a gente tinha de aluguel, né? E no negócio, deu tudo certo e tal. Aí tá, entramos pra casa e alugamos a casa até o financiamento sair, né? Porque aí a gente tinha que fazer um financiamento. E esse financiamento não deu errado. Oh, Deus, como pode melhorar o universo, né? E, gente, foram dias angustiantes, mas eu lembro que eu chamava a Dai lá no consultório e falava assim, Dai, o que será que é isso? Eu mereço. Falei, Dai, será que eu não mereço? É claro que eu sinto que eu mereço. Eu sentia que eu merecia a minha casa. Por que aquilo, né? Mas aí, no final de tudo, a gente fez novamente o processo, o Levi mudou algumas formas ali, uma estrutura, né, que a gente estava tentando na parte burocrática, e eu consegui no último minuto do segundo tempo. E aí estou na casa até hoje, a casa é maravilhosa. Ah, tem um monte de problema na casa? Tem. Todo lugar que você for vai ter. Você pode construir 10 casas que ainda assim você vai ter alguma coisinha ali que você vai querer mudar. Mas para mim tá maravilhoso. E é isso, a cocriação é isso. Aceita que nem tudo é perfeito, mas aquilo que vem para você, sinta gratidão, é abundante, é próspero. Se você recebeu um presente do universo e não era exatamente como você queria, sinta-se grata. A partir da energia da gratidão, possibilidades se abrem. E é o que as pessoas às vezes não sabem. Porque ser grato é ser próspero. Né? Ser grato é você conseguir entender que tá tudo certo. Tudo na nossa vida vai fluindo, vai acontecendo de uma forma como tem que ser. E eu lembro que eu cocriei também a minha agenda, gente, no consultório. Quando eu estava na faculdade, eu tive que ir ao médico, eu lembro que eu cheguei lá na agenda do médico lotada, não tinha nada. E eu não tinha nem formado ainda. A hora que eu olhei, falei, vou formar o ano que vem. E eu sei que a minha agenda vai ficar desse jeito. E hoje a minha agenda é assim. Mas o que as pessoas também não entendem é que para você ter o que você deseja, aquilo não acontece como mágica. Eu falo que o universo ele tem um delay, né? Ele tem um tempo. E o tempo nosso aqui nesse planeta, às vezes ele parece demorado. Mas nós não temos que desistir. Aí as pessoas desistem e não acontece nunca. Sim. E nós nunca desistimos, né? Mesmo com dificuldade, mesmo passando todos esses perrengues, né? E daqui a pouco a gente vai dar a fórmula exata da cocriação para vocês terem. Mesmo com tudo isso, nós ainda sentimos gratidão. Por isso que eu falo, sinta gratidão pelo que aconteceu de ruim. Ali tem um propósito, ali tem um aprendizado, ali tem algo que você precisa entender para que as possibilidades se abram para sua vida. Ou talvez até o errado é o certo, né? É o que às vezes algumas pessoas não percebem. O errado pode ser o certo para você. Exatamente. E esse tempo, né? Aqui, a gente tem um tempo aqui na Terra, é exatamente o que aconteceu com a minha avó, né? Porque ela visualizou o casamento, ela participou do casamento, me viu grávida, só não chegou a conhecer o filho, o bisneto. Mas ela conseguiu esse processo,
Muito bom. Né? Porque assim, nada acontece sem o planejamento de Deus. Antes da hora. Né? Então, assim, ela foi ali desenganada pelos médicos, mas os médicos sabiam que não era aquele momento. Uhum. Né? E é importante lembrar, Dai, que a gente não falou. Qual que é as 4 frases do Ho'oponopono? É mesmo. Né? A gente falou o tempo todo sobre o Ho'oponopono, né? Só que esqueceu de mandar. Perfeito. As 4 frases, gente: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E aí, como que você vai repetir isso, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Para cocriar a minha casa, para poder passar o financiamento, uma coisa que eu também não falei para vocês, eu limpei crenças limitantes relacionadas ao banco. Eu sempre odiei ir ao banco. E aí, trabalhando a crença, gente, qual que é a crença que existe por trás disso que está me impedindo a conseguir o financiamento? Peguei minha japamala. Para quem quiser uma japamala na Gratitude Espaços em Loja, temos, tá? Japamala, que é 108 contas. Tipo, ela parece um terço, tá? Porque 108 vou pegar contas. A minha pra mostrar. Legal, tá aí? Tá. Ela parece um terço, gente, e aí você vai pegando e vai fazendo as 108 contas. Cada continha você faz: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E você visualiza isso. Você vai visualizar aquele momento que você tá bloqueada, que você tá precisando de algo. Olha aqui, gente, ó. Nossa, que linda! Essa aí eu ganhei no sorteio lá na Gratitude. Maravilhosa. Gente, essa aqui é de hematita com quartzo rosa. Pensa numa vibração maravilhosa. E aí a gente pega a japamala assim, ó. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Desse jeito, tá? E aí você faz ela todinha, visualizando o bloqueio sendo limpo, tá? Porque sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Sinto muito se eu, minha família ou algum ancestral meu algum dia te fez algum mal. Não era o que eu queria, né? Por quê? Porque às vezes tem memórias ali antigas que nos conectam a pessoas. Às vezes a pessoa te faz mal mesmo sem você fazer nada pra ela, porque um ancestral seu fez mal pra ela. Pode acontecer, tá? E sabe aquele negócio de a gente olhar na cara da pessoa e falar assim: ai, não fui com a cara dela? Talvez um tio-avô meu brigou com o tio-avô dela. Até porque a gente pega uma carga genética, né, de 7 gerações passadas, né? Isso. Tanto do pai quanto da mãe. Pensa o tanto de pessoas que vem por trás. Loucura. Muito, Muito problema, muito problema. Por isso que tem que limpar, né? Todos os dias. E por isso que não para. Então, gente, eu peguei, fiz as 108 vezes, tá? Sinto muito, é isso. Sinto muito se alguém da minha família ou eu te fiz algum mal sem que eu perceba, né? Me perdoe, porque não foi a minha intenção, né? Te amo porque nós estamos aqui para amar a todos, mesmo aqueles que são as pessoas que fazem coisas ruins para nós. Amar incondicionalmente, que é o que Jesus fazia. Ele amava aquelas pessoas que estavam erradas, ele amava aquelas pessoas que às vezes eram excluídas pelos outros. Ele conseguia ver que naquela alma daquela pessoa existe um coração que é maravilhoso e ele despertava isso no outro. Então é isso que você tem que entender. Né? Você tem que entender que naquela alma ali de outra pessoa tem também algo bom ali dentro. Você tem que enxergar isso de alguma forma. Então, te amo por isso e sou grata pelo aprendizado. Então, essas são as 4 frases que vocês já podem começar a fazer, né, em casa. Pode só falar aleatoriamente, mas nós vamos gravar depois, se vocês quiserem, um podcast sobre Ho'oponopono, né? Sim, o que você acha? Gravar. Vocês vão deixando pra gente nos comentários o que vocês querem que seja feito aqui, os assuntos que mais interessam vocês, e nós vamos programar para isso. E vamos falar sobre a fórmula exata agora da cocriação, porque existe a fórmula que você vai ver aí na internet, existe a fórmula que a Dai e eu criamos. Sim. A fórmula exata da cocriação que a Dai e eu criamos é a seguinte: o pensamento precisa estar alinhado com o sentimento. Então, primeiro eu penso que eu quero a minha casa. Depois eu preciso sentir que eu mereço ter essa casa, que eu estou preparada para ter essa casa, que lá eu serei feliz, sentir gratidão por ter essa casa. Mas a ação
Qual é o movimento que eu preciso fazer, exatamente o movimento que vai trazer a casa para mim, né? Eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, eu preciso mudar de vida. O que eu preciso fazer para que isso venha? Sem a ação, nada vem. E esse agora é a virada de chave para vocês, normalizando os perrengues. Exatamente. Então, pensamento alinhado ao sentimento, mais ação, normalizando os perrengues. E sabe o que eu me lembrei aqui? Que a gente não cocria somente coisas boas, né? Quando tá alinhado ao pensamento. Por quê? Quando eu penso, por exemplo, várias vezes, ao acordar, um dia ali que eu não estou bem, aí eu penso, nossa, olha a agenda cheia ali do dia, aquele tanto de atendimento que eu tenho para fazer. E aí eu penso, nossa, hoje eu só queria cama, só queria ficar deitada, meu corpo tá pedindo cama. E o que acontecia? Eu chegava na clínica, a secretária já falava, Daiane, fulano desmarcou, ciclano desmarcou, e eu ia embora para casa, eu não atendia. Muito bom, Por é quê? isso aí. Porque o meu corpo tá, o meu Você pensamento... pensou e sentiu aquela Pensei e vibração. senti aquela vibração. E acontecia. Exatamente. Né? Então, muitas das vezes, por isso que a gente falou do pensamento positivo e pensamento negativo. Então, se eu quero cocriar uma realidade, eu tenho que pensar positivo. Porque o negativo também, ele atrai. É exatamente isso. E uma outra coisa importante, né? Existe uma frase também que fala assim, peças e receberás. Né? O que tem por trás de peças e receberás? Se você joga a demanda para o universo, você vai receber aquilo. Mas nem sempre é do jeitinho que você quer e na hora que você quer. E você tem que entender esse processo sempre com confiança, né? Aí tem aquelas frases, entrego, aceito, confio, agradeço. Né? Da yoga, do Emojis. Então, entrego, confio, aceito, agradeço. Nós podemos repetir essas frases também, coloca aí na geladeira, coloca no seu computador, porque isso vai te fazer lembrar que você não pode esquecer de ser grato, de ter confiança e de que mesmo que não saia como você imaginou, porque como é uma tarefa do universo, não é nossa. Você faz o movimento, mas nem sempre a forma como você faz vai ser aquela que você recebe ou a que você imaginou. Então, existem várias formas e estruturas da vida te trazer informações e te trazer coisas que vão realmente realizar o seu desejo. Então, na Bíblia tem, gente, peças e receberás, mas a gente precisa saber fazer esse processo. Sim. Né? Nós precisamos entender. Inclusive o nosso podcast. Gente, precisamos contar para vocês do perrengue do podcast. Vocês não podia passar sem ter um perrengue, né? Um projeto novo não podia deixar de ter um perrengue. Estamos aqui com o Diogo ali nos bastidores, só para comprovar. Ó, gente, é o seguinte, gravamos o primeiro episódio para vocês e assim como lá na nossa clínica, porque durante o processo da clínica também ficamos 1 ano com uma construção do lado ali, no fundo, né? Que era uma bênção, um tuk-tuk todo dia, a gente não conseguia atender direito, mas com fé, gente, um dia essa construção vai acabar. Um dia isso aqui vai fluir, vai funcionar. Mas foi 1 ano e hoje lá tá legal, tá um silêncio, nossa, tá gostoso. Quantas vezes com aquela construção lá, o paciente tá lá todo relaxado, fazendo barras de axis, e levantava assustado com aquele batidão. E nós só fazendo Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Que esse paciente receba toda a cura que ele precisa, que ele merece, mais ainda. E aí, gente, no podcast também tinha uma construção no dia que nós gravamos o primeiro episódio. Então, esse que vocês estão vendo aqui é uma regravação. Nós gravamos novamente. Mas como nós já entendemos que a nossa cocriação pode ter perrengue, nós já normalizamos os perrengues, o que a Day e eu entendemos? Que nós regravamos exatamente para ficar ainda melhor. Exatamente. E eu tenho certeza que ficou. Sim. E eu espero que as pessoas alcancem isso que a gente tem aqui conosco, né? Essa sensação de gratidão, essa sensação de que a vida tá certa sim, que tem coisas boas nesse planeta. Só depende da forma como você interpreta os fatos. Exatamente. Inclusive hoje nós escolhemos também, né?
verde e amarelo. Estamos de verde e amarelo por causa do Brasil, ok? Aí mudamos a vibração por causa do Brasil, estamos com os acessórios da Gratitude Espaço Zen, com as nossas garrafas energizadas. Se você não conhece, nós só bebemos água energizada, Sim. né? Tudo da Gratitude Espaço Zen. Esperamos que vocês sintam, né, essa energia boa que a gente está sentindo aqui nesse momento. E que a gente sempre vibra, né, com essa energia de expansão, de gratidão, de confiança e de fé, né? Que acima de tudo a gente precisa acreditar que as coisas boas virão. Muito bom. Tenho total confiança de que vocês vão entender, assim como a Day e eu entendemos esses processos de cocriação. Agradecemos a você que ficou conosco aqui até o final desse podcast. Eu espero que vocês enviem para nós tudo que vocês querem saber sobre cocriação, expansão da consciência, pensamento positivo, psicologia, vários assuntos que vocês têm interesse em, podem mandar para nós. Se vocês quiserem patrocinar o Gratitude Cast, entre em contato conosco em inbox. E até o próximo episódio. Gratidão. Gratidão.